Boa tarde, nono ano. Eu sou o professor Edi Joel. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre a aplicação prática das leis de Mendel. Nas últimas aulas eu falei com vocês sobre a lei de Mendel, e aqui vai ser o intermediário para a gente entrar no assunto do terceiro bimestre, que vai ser a evolução a partir da genética. Tá? Eu quero dar as boas-vindas a vocês, educandos do nono ano, aos responsáveis que estão aí acompanhando as aulas e também nossos queridos colegas professores. Tá? Para interagir com vocês no chat, está aqui comigo o professor Magno. Salve, galera, estamos aqui novamente aí para intermediar aí o chat de vocês. Já começo parabenizando vocês aí todos que participaram da aula passada, participando muito das perguntas, das interações, colocando dúvida, dando aí as colaborações, enfim. Foi muito bacana e espero que vocês continuem nesta aula para a gente finalizar hoje com aplicação prática, né, professor Edi Joel? Sim. Vamos aí fazendo um bom chat no modelo que foi feito na aula passada. Muito bem, gente. Então, para começar, vamos ver aí qual vai ser a nossa habilidade de hoje que nós vamos trabalhar aí. Então, ela é a habilidade 09, tá? Nós vamos discutir as ideias de Mendel sobre fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. E vamos ver aí como é que a gente vai fazer isso, tá? Nesta aula. A gente vai se utilizar aí, então, do caderno do aluno, a gente vai refletir sobre o que a gente vai discutir aqui, resolver as atividades, interagir no chat e buscar informações. Tudo bem? Muito bem. E qual é o objetivo desta aula aqui? Então, o objetivo, conforme a gente já falou um pouquinho, é entender o uso prático da primeira lei de Mendel. Primeiro, eu quero falar com vocês, então, fazer aí algumas observações. Mas antes eu quero saber se você consegue imaginar um uso prático para essa primeira lei de Mendel aí que a gente já discutiu, a questão da segregação, a questão de receber parte das características da mãe, parte do pai, que a gente já discutiu bastante. Então, eu quero aí ver a primeira interação do chat aí, ó. Como será que esse conhecimento que a gente trabalhou nas aulas anteriores pode ser aplicado no dia a dia? O que você imagina aí para a gente começar essa aula? 3 minutinhos, tá bom?
Olha, nós temos aqui umas participações, o pessoal realmente tem demonstrado que assistiu a nossa aula passada. Olha, a Maria Laura escreveu aqui, a Gabriela, o João Pedro, vamos ver algumas participações, olha só. O João Vitor escreveu das nossas características. Perfeito. Uma utilidade prática seria que, segundo a Vitória, professor, quando alguém tem um filho, né, para ver as características, e muitos foram nesta linha, né, dessa coisa ligada ao DNA, para saber questões da paternidade. Perfeito. Muitos, assim, interagiram com essa questão do DNA. Um abraço aí, não sei se a gente escorregou nessa parte, mas nunca é tarde, um abraço aí a todos os professores participando, a gente sabe do esforço de todos vocês em assistir às nossas aulas, que estão apoiando aí os alunos e fazendo essa interação super bacana para, no final das contas, fazer o que a gente tem que fazer mesmo como professor, que é ajudar os alunos a obter o conhecimento, que está dando muito resultado. Pelo chat aqui, a gente só vê resultado legal. Ó. Vou ler uma parte aqui, professor. Fique à vontade. O Eric escreveu assim: podemos aplicar nas frutas, verduras, legumes e até nas plantas. Perfeito. Muito Que bem. tal? Então, como que é o nome dele? Esse aqui... Eric, acho, né? Eu acho que é Eric, professor. Isso. Então, Eric, isso aí. Você pensou numa aplicação que é possível, tá? Mas eu pensei numa coisa um pouquinho mais popular, assim, né? Vamos para o popular, tá bom? Que a gente costuma falar, que muitos falaram aí, a questão do exame de paternidade, tá? Que é o que a gente vai tentar entender como é que funciona isso hoje, mas é mais ou menos o mesmo processo também quando a gente quer solucionar um crime, né? Que aí a gente encontra lá um material genético e a partir daí tenta chegar ao culpado, tá? Mas a aplicação é válida para várias coisas. E sim, está diretamente ligada à característica, né? Como alguns colocaram aí. Só que o que é interessante a gente entender é que a molécula de DNA, ela é física. Então, ela também vai ter, entre outras coisas, massa, né? Então, logo, a gente pode trabalhar com ela a partir do volume, do peso que ela vai gerar, etc. Tá bom? A gente tem aí um modelinho de molécula de DNA que foi tirado da internet, né? E eu achei ele bem bonitinho, tridimensional, para vocês terem uma ideia aí de como que a molécula de DNA, quando ela está aberta, né? Porque ela fica enroladinha lá no núcleo, conforme eu já falei para vocês, lá dentro lá no cromossomo enroladinho, mas quando ela está aberta, ela é mais ou menos assim, tá? Parece uma escadinha, né? E é uma escadinha retorcida, tá bom? E por que ela é escadinha retorcida? Bom, essa escadinha ela está representando, na verdade, a parte química da coisa, tá? O degrau seria o que a gente chama de base nitrogenada, tá bom? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui atrás de mim para a gente tentar entender isso aí. Olha que legal, professor. O Juan escreveu assim, ó, falou DNA, lembrou de duas coisas. O ratinho e o Jurassic Park, né? Jurassic Park e o Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha, quer dizer, também. falou duas coisas aqui, mas tem muito mais, né? Na verdade, falou de DNA, falou de todos os X-Men. Né? Pessoal, ó, é o seguinte, eu precisaria de mais uma cor, tá? Mas para vocês entenderem, eu acho que vai dar, tudo bem? Então aqui está a escadinha. Então, ó, cada um disso aqui representa uma base nitrogenada, tá bom? Só para você entender. Tá? Isso aqui você vai ver lá no ensino médio, não precisa ficar nervoso com isso não. Tá? Não é isso aqui que é importante no momento. Mas assim, o que você precisa saber? O pedacinho do DNA aí, ele está representando um gen. Para recordar na aula passada, o gen é aquela parte do DNA que vai dizer que característica que eu tenho. Tudo bem? Então se a gente passar para o próximo slide, no próximo slide você vai ver aí, ó, então aí está representando como se fosse o gen que eu herdei da mamãe e o gen que eu herdei do papai. Então eu pintei de amarelinho, aí você pode escolher qual que quiser para ser o mamãe e o papai. Mas aí teoricamente os dois teriam a mesma característica. Então vamos supor aí que um seja recessivo e o outro seja dominante. Não é isso que importa agora, tá bom? A gente falou bastante disso na aula anterior, né, mas não é isso que importa agora. Tá? Então tá aí, ó, um recorte de uma fita de DNA
pode representar um gene que carregará as informações para uma característica. Lembrando que esses alelos, é o nome que eu dou a esse pedacinho aí, tá bom? São herdados um do pai e um da mãe. Tudo bem, gente? Pois bem, dito isto, eu quero que vocês entendam o seguinte. O DNA, ele é carregado eletricamente e ele é sempre carregado com carga negativa. Por que eu preciso saber disso, professor? Para você entender como é que é feito um exame de DNA. Porque é usado essa carga negativa para eu poder resolver o exame de DNA. A gente tem aqui com a gente, né, o professor Magno, que ele é físico. Então, ele pode até explicar melhor do que eu. Mas, se eu não estou enganado, professor, e aí o professor vai me corrigir se eu estiver errado, tudo que tem a mesma carga se repele. Se você pegar, por exemplo, um ímã, pegar o negativo com o negativo e tentar juntar, eles ficam se repelindo, você não consegue. Agora, se eu pegar o negativo e juntar com o positivo, ele gruda. É isso, professor? A velha frase aí que todo mundo conhece, né? Que é os polos contrários se atraem, isso, né? E os mesmos polos aí. Essa ideia é bem legal da negatividade, né, professor Edjoel? Porque assim, independente de você pensar em carga positiva ou negativa, tem uma experiência muito simples que você pode fazer. Se você tiver aí uma bexiga em casa, por exemplo, o que você pode fazer? Você pega a bexiga, enche, é claro, né, e tal, passa um pouquinho no cabelo, e aí se você colocar perto de alguma coisa muito pequenininha, pedacinhos de papéis que você picou e tudo mais, só de você esfregar um pouco no seu cabelo tem uma carga, né? O nosso shampoo, na verdade, quando a gente lava o cabelo e tudo mais, ele acaba carregando o seu cabelo com uma carga, para dar uma aparência determinada e tudo mais. Não essa aparência ridícula aqui de cabelo branco, né? E tal, mas, enfim. E aí, quando você passa a bexiga, ela ganha essas cargas, independente de ser positivo ou negativo. Quando você coloca perto de alguma coisa, bem pequenininha e tal, ela tem essa propriedade de atrair, de atração, porque, é claro, tem cargas de sinal contrário. E aí isso é importante para o raciocínio que o professor Edjoel colocou para a gente, de ter essa carga, porque aí é um passo para a gente conseguir fazer um exame, né, professor? Sim, exatamente. E eu não sei se tem a ver, professor, aquela história também de, às vezes, dependendo da roupa que você está usando, né? Se você tira no escuro, sai até faísca. Sim, se eletriza. Pelo mesmo processo, né? Você vai se atritando e tal, sua roupa vai se atritando. Sobretudo em dias muito secos, a gente tem uma capacidade de ficar eletrizando a roupa, aquelas roupas sintéticas de lã, né? Uma lã sintética que você fica o dia inteiro se atritando, senta, levanta, você ganha uma carga. Dizem aí, eu já fiz o teste e não consegui fazer isso, né? Mas se você chegar em casa, ficar o dia inteiro com uma blusa assim de lã, professor, quando você chega em casa, se você ficar num quarto escuro e tirar a blusa assim, ficar olhando, sai até uns raiozinhos, aparecem umas luzinhas. Tem a ver com a velocidade com que tira, né? Com as cargas e tal. E você consegue, às vezes, consegue até tomar uns choques, né? Ou dar choque em alguém, tá? Isso é um fato. Isso então, fato, isso aí já é fato. Ok? Então, assim, para você ver como a energia, ela está aí, né? Em todos os lugares, e na molécula de DNA não é diferente, tá? Então só que ela vai estar sempre carregada negativamente, tá bom? E aí, nós criamos um teste que ele é da seguinte forma, ele vai usar essa carga. Mas antes, o que você precisa entender, antes de eu chegar no teste em si, tá? Você precisa entender primeiro uma coisa. O DNA, ele é feito dessas letrinhas que eu escrevi aqui atrás, tá? E aí existem algumas combinações. Então, digamos aqui, ó, que ele está aqui, T, C, eu não vou nem falar o nome aqui, não importa agora, tá? Vai ter um momento lá no ensino médio que você vai aprender isso com calma. Então, digamos que aqui fosse o T de novo, e aqui fosse o G, tá bom? Bom, dependendo da ordem que está isso aqui, a gente criou um elemento químico que consegue cortar o DNA, tá? E aí o que acontece? Essa sequência, ela vai ser igual nas pessoas que são parentes, tá bom? Então, basicamente, o que é o exame de DNA? Eu vou cortar a molécula e eu espero que, se forem parentes, vai cortar no mesmo lugar. Logo, os pedaços vão ficar do mesmo tamanho. Essa é a ideia, tá bom? Você precisa entender isso. Então, eu tenho uma enzima lá que corta, né, chama de DNA helicase, não precisa aprender isso agora,
mas é só para você saber que existe, foi criado pelo homem, não é da natureza, mas só para cortar o DNA num encontro determinado da molécula, tá bom? Bom, feito isso, né, eu repliquei o DNA lá no laboratório e coloquei nessa enzima para ele cortar, tudo bem? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um casal que tem um filho e surgiu uma dúvida se esse filho foi trocado na maternidade. Tá? Então, como é que eu tenho que fazer esse exame? A gente tem que lembrar sempre que parte do meu DNA vem do meu pai e parte vem da minha mãe. Então, mesmo que eu queira fazer um exame só de paternidade, eu quero saber quem é o pai, eu preciso do DNA da mãe, porque vai coincidir o da mãe com o do filho e o que sobrar tem que coincidir com o do pai. Tá? Então, sempre eu vou precisar do DNA dos dois, senão aí o exame fica mais complicadinho de fazer. Bom, eu fiz um desenho aí, tá no próximo slide. Esse desenho, lógico, está representando de uma forma bem tosca aí, o que seria a cuba de eletroforese, tá bom? Então, basicamente, é uma cuba que ela vai estar ligada a uma bateria, e essa bateria vai ter carga positiva e carga negativa, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Pode passar o próximo slide, por favor. Aí, ó, eu vou colocar nessa cuba um gelzinho, tá? Esse gelzinho é igual uma gelatina que a gente faz em casa, né? A gelatina a gente esquenta ela, não sei o que lá tal, e depois conforme ela vai esfriando, ela vai endurecendo. A ideia é que quando o gel aí dentro endureça, os pedaços fiquem emparelhados. Pedaço de quê, professor? Pedaço de DNA. Tá? Então, ó, você está vendo que eu tenho 3 espacinhos vermelhos aí? A ideia é que eu coloque, então, a amostra dos pais e da criança, tudo bem? Pode passar o próximo slide, por favor. Então, olha só, eu fiz aí, ó, imaginando que a gente já pegou o DNA das 3 pessoas, da suposta mãe, do suposto pai e da criança, tá? A amostra do pai aí é a amostra A amostra da mãe é a amostra B. E a amostra da criança é a amostra C. Tudo bem? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar isso aí numa centrífuga, né? E lá vai fazer um processo lá no laboratório em que a enzima vai cortar esse DNA, tá? É lógico que eu vou fazer separado. Um para o pai, um para a mãe e um para o filho. Não é o suposto pai, a suposta mãe e outro para o filho. Os processos têm que ser separados. Eu só vou colocar aí um emparelhado ao outro, mas um não pode ter contato com a amostra do outro. Por quê? Voltando lá na lei de Mendel, tá? Se eu recebo parte do DNA do pai e parte do DNA da mãe, houve aquela segregação na hora lá da divisão celular, conforme a gente já discutiu em 3 aulas, né? Faz 3 aulas que a gente está falando sobre isso já. Então a ideia é que quando emparelha aqui, a gente tenha exatamente a coincidência, né? Ou seja, da criança vai estar na coluna C e o que não emparelhar com o da mãe tem que emparelhar com o do pai. Tá? O processo, gente, teoricamente é simples. Na prática não é tão simples assim, mas teoricamente ele é bem simples. Quer dizer, né, professor, que grosso modo é assim, né? Você coloca lá uma fita lá da criança, como ele matematicamente, pela lei de Mendel, ou ele tem características do pai e da mãe ou dos dois, quando você coloca lá tem que haver assim, ou essa característica é do pai ou é da mãe, ou é do pai ou é da mãe, Isso, é do pai exatamente. e é da mãe. Quer dizer, é aí que vai se fazendo então o mapeamento, né, professor? Só que assim, apesar de o DNA ser usado para característica, neste caso é só o tamanho da molécula que interessa. Tá? Eu cortei, independente de ter ali uma característica ou não, o tamanho que não for igual ao que cortou do pai tem que ser igual ao que cortou da mãe. É só pelo tamanho, né? Fala-se até em peso molecular e tal, aí é uma questão mais para química, tá bom? Mas só para vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona. Bom, aí o que eu faço? Eu coloquei lá na máquina e o que eu tenho que fazer depois? Ligar a máquina. Pessoal, se eu liguei a máquina e a molécula tem carga negativa, ela vai correr em direção à carga positiva. E ela vai correr até quando? Até a hora que o gel secar. O gel secou, ela para.
Tá? Então, como estão todas correndo na mesma velocidade e ao mesmo tempo, a ideia é que elas parem emparelhadas. Tudo bem, gente? Bom, dito isto, eu acho que dá para a gente passar os próximos slides. Ó, então, primeiro assim, a gente tem a amostra A, que já está aí no slide. Então, esse aí era o pai, né? Aí a gente tem a amostra B e a gente tem agora a amostra C, que é o filho. Tudo bem? Eu não sei se está todo mundo conseguindo ver aí, porque agora eu vou ter uma perguntinha para você, lá no seu chat, tá ok? Eu vou dar 3 minutos para você tentar ver aí o seguinte, se essa criança foi trocada na paternidade ou não. Então, de acordo com o resultado do exame aí, essa criança é filha ou filho do casal ou não? 3 minutinhos aí para você tentar resolver esse dilema, tá? E, professor, e agora como é que ficou aqui? Ó, tem gente que colocou sim, tem gente que colocou não. A começar lá, a Jéssica colocou criança não é filho do casal. Já a Mariane falou que é filho do casal. Aí tem uma disputa aqui, sim e não, aí não sei. A Ana Gabriela, ela deve ter encontrado uma correlação que ela escreveu, sim, pois está bem parecido com a mãe. Ana Gabriela, que a gente não vai voltar ao slide, mas se você reparar, a gente tem que olhar sempre o pai e a mãe, né? Okay. Mas aqui, eu não sei se vale a pena arriscar, professor, mas eu acho que a maioria escreveu não. Ok. Gente, então assim,
né? A gente tem que levar em consideração os dotes artísticos do professor, que não são lá essas coisas, tal, né? Mas eu tentei fazer um ali que era, sim, o filho do casal, tá? Então você tinha que ver o seguinte, a Gabriela, né, falou muito bem que tem muitos emparelhados com a mãe, e a maioria que sobrou, que não estava emparelhado com a mãe, tem que estar emparelhado com o pai. Precisa de todos estarem emparelhados? Não, mas a maioria. Dá mais uma olhadinha aí para ver se legal, vocês enxergam. Voltou. A Mirella, desculpa, viu, Mirella? A Mirella escreveu, sim, é do casal, tá? Não foi todo mundo que escreveu, não. Eu só falei que a grande maioria. Ah, muito bem. Então, gente, a ideia era essa, vocês perceberem que este conhecimento, ele tem uma aplicação prática. Tá? Porque às vezes a gente está ensinando aqui, aí o cara fala, o que eu vou fazer, para que isso vai servir na minha vida? Olha, você já está vendo um conhecimento. Falaram outros aqui, a questão de você trabalhar com alimento, com plantação, etc. E tem outras possibilidades. Eu quis trazer essa justamente por causa que é famoso, né? A gente conhece dos programas aí que fazem sobre teste de DNA, quem já assistiu alguns filmes policiais também que usam exame de DNA para tentar desvendar crime, e o processo é esse. Você compara o tamanho das moléculas de DNA e a partir daí você diz se aquele material genético é da pessoa ou não. É simples assim, é pelo peso e pela corrida ali que as moléculas fazem, tá? Então não tem um segredo muito grande. Eu espero que tenha atiçado a curiosidade de vocês esse tema que eu trouxe para a aula de hoje, que era mais para fechar o bimestre. A partir do bimestre que vem, a gente vai falar da evolução dos seres vivos, né, até chegar na contribuição da genética. Porque antes de se descobrir a genética, né, já teve o estudo da evolução dos seres vivos. Mas vocês vão ver que vai chegar um momento que a genética vai desvendar alguns mistérios, né, que nem Charles Darwin conseguia explicar por que aconteciam e a genética consegue explicar. Tá bom? Então é importante que vocês deem uma boa revisada no caderno de vocês, tirem dúvidas com o professor, revejam as aulas do Centro de Mídia, se for preciso, para tentar deixar isso mais claro possível aí na mente de vocês. Eu gostaria de fazer agora, nesse finalzinho da aula, uma pequena revisão de alguns termos que a gente utilizou, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar para vocês do enunciado da primeira lei de Mendel, que a gente está falando já algumas aulas atrás, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aí no slide, ó. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, que se segregam, ou seja, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Bom, o que isso significa, professor? Vamos recordar, então? Olha só, se eu falo que uma pessoa... Eu vou virar esse flip chart. Esse negócio tem um nome chique, né? Para mim é um papel grande. Então vamos lá. Ó, se eu falo que uma pessoa é homozigoto dominante, ok? Digamos que para a cor do olho, ela vai ser azão. Isso quer dizer que ela tem o olho azul porque a letra é A? Não, lembra que a letra é sempre da recessiva. Azul é recessiva. Esse azão quer dizer que o espermatozoide do papai era azão e o óvulo da mamãe era azão para essa característica. Tá bom? Pois bem, aí digamos que o cara fosse homozigoto recessivo. Então quer dizer que ele é azinho. O que isso significa? Que esse cara vai ter olho azul, tá bom? Vai ter olho claro. Isso significa que ele recebeu um espermatozoide, né, que foi fecundado lá para gerar ele. Tinha para essa característica, tá? Tem que ficar bem claro. Para cada característica eu vou ter um trechinho do DNA lá que a gente chama de gene, né?
que vai dar origem. Então eu posso ter a pele escura e o olho claro? Posso. Eu posso ter característica azão para a pele e ter característica azinho para o olho. Tudo bem? E aí, ó, então ele recebeu 2 espermatozoides do óvulo, eles tinham esse gene, né, tanto do papai quanto da mamãe, tinham um gene para o olho azul. E se o cara for heterozigoto? Lembra que a palavra homo quer dizer igual. E a palavra hetero quer dizer diferente. Heterozigoto vai ter dominante e recessivo? Não, ele só vai ser heterozigoto porque já está dizendo que um é dominante e o outro é recessivo. Eles são diferentes, tá bom? Então um vai ser azão e o outro vai ser azinho. Gente, aqui tanto faz se foi o óvulo ou se foi o espermatozoide. O importante é que um era azão para a característica e o outro era azinho. É isso que é importante. Tudo bem? Então, qual vai ser a cor do olho desse cara? Vai ser preto ou castanho, tá? Por quê? Ó, ele tem o azul aqui, mas lembra que o azul é recessivo? Esse cara, ele pode ter um filho de olho azul? Pode, porque se ele tiver, por exemplo, digamos que nasceu um menino aqui, e ele tem a companheira dele também é azinho, então mesmo os dois tendo o olho castanho, eles podem ter um filho azinho, porque é só um que vai, somente um que vai trazer aí a herança, tá? Lembra que na hora lá da meiose, né, há essa divisão. Tudo bem, gente? Então lembrando, o que é homozigoto dominante, o que é homozigoto recessivo e o que é heterozigoto. Tá? Então se eu sou heterozigoto, eu tenho meu olho escuro, eu caso com uma mulher que é heterozigoto e tem olho escuro, qual vai ser a probabilidade do nosso filho ter o olho claro? De 1/4 ou de 25%, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Tá bom? Então isso é uma probabilidade. Quer dizer então que eu tenho que fazer 4 filhos para o quarto ter um olho claro? Não. Eu posso ter 15 filhos e todos os 15 ter olho claro. Como eu posso ter 15 e nenhum ter. É um sorteio da natureza, é uma probabilidade. A probabilidade maior é de ter olho escuro. A probabilidade menor é de ter olho claro. Não quer dizer, tá? Não quer dizer que não vai acontecer. Isso é um sorteio da natureza. Vai depender de qual espermatozoide aqui encontrou qual óvulo. Tudo bem, gente? Então lembramos o que é homozigoto dominante, o que é homozigoto recessivo, o que é heterozigoto. Uma outra recordação aqui para você. Muito bem. Genótipo e fenótipo. O que é genótipo? O que é fenótipo, professor? Olha, genótipo, quando eu falo de azão, azinho ou azão, quando eu falo que o cara é homozigoto dominante, ele é homozigoto recessivo ou ele é heterozigoto, eu estou falando de genótipo, tudo bem? Quando eu falo que é fenótipo, que o cara tem olho claro, tem olho escuro, tem pele clara, tem pele escura. Isso é fenótipo. O fenótipo vai ter a influência do ambiente. Por exemplo, a minha pele vai ser mais escura ou mais clara dependendo de onde eu viver, tá? Porque a gente tem na pele uma célula que chama melanócito. Esse melanócito ele vai produzir melanina e ele é estimulado pela luz. Né? Tanto é que quem já viu câmera aí de bronzeamento artificial é só luz, não é calor. Então, quanto mais luz branca bater na minha pele, mais escura a minha pele fica. Então, se eu moro num lugar que tem menos distribuição da luz solar, eu vou ter a pele mais clara. Se eu moro num lugar mais tropical, que tem muita distribuição de luz solar e tal, eu vou ter a pele mais escura. Então esse é o fenótipo. O genótipo pode ter influência do ambiente? Pode, mas em condições muito específicas. Por exemplo, se eu entrar em contato com radiação ionizante, que aí vai bater lá na minha genética lá, tá? Mas basicamente é só o fenótipo. Tudo bem? Quer falar alguma coisa, professor? Não, acho que está legal. A gente
podia também puxar essa parte que a gente iniciou a aula de falar do DNA, de quanto avanço, né, a gente tem tecnológico aí. Isso que Darwin acho que não fazia a menor ideia. Porque, veja, quanto mais a gente avança na tecnologia, podendo fazer o mapeamento ali, né, professor? O que acontece? A gente pode determinar, ainda que com bastante tempo de pesquisa, num futuro bem até que longínquo, mas a gente pode determinar ali a propensão a determinadas doenças, algumas coisas que a gente geneticamente tende a herdar dos pais e podem, enfim, não dar uma qualidade de vida legal para a gente e tudo mais. E isso, à medida que os avanços da tecnologia no mapeamento de DNA e na engenharia genética vão avançando, a gente vai avançando nisso também. Tanto em termos de medicamento, quanto em termos de exames, enfim. Isso falando para o ser humano. Se a gente considerar isso para as plantas, para as coisas, então são infinitas as possibilidades. Por que eu voltei a falar sobre isso, professor? Porque eu acho que é importante, porque os jovens, aí, apesar do 9º ano, o pessoal já tem uma certa maturidade, já tem algumas coisas bem delineadas em termos de projeto de vida. É sempre bom a gente comentar alguma coisa que, de repente, pode acrescentar para aquela pessoa que fala assim, poxa, eu gosto um pouco dessa parte tecnológica e tal, mas eu não sei muito bem aonde atuar. Eu gosto dessa parte de ciências, de biologia e tudo mais, mas eu não conheço o campo em que tipo de pesquisa, de repente, eu possa estar atuando. Ou até aquele aluno que gosta muito de estudar, né, professor? Que são muitos, a gente tem muito aluno na rede aí, os professores são testemunhas, a gente é professor também, mas os professores, em geral, eles são testemunhas disso. Tem gente que gosta muito de estudar e tem aquele sonho, né, que é um sonho bonito, de poder trabalhar, entre aspas, estudando, pesquisando, analisando determinadas coisas de tecnologia ou de, enfim. E aí é um campo legal a gente trabalhar essa parte. Eu acho que vale uma observação assim, bem legal, você não acha, professor? Perfeito. Gente, uma outra coisa que o professor falou agora me fez lembrar. A gente está vivendo aí a pandemia, né? E tem um problema na pandemia que às vezes faz algumas pessoas desacreditarem. Né? Por exemplo, eu tive Covid, tá? Eu não sei se vocês lembram, algumas aulas eu dei da minha casa porque eu estava com Covid e não podia vir aqui arriscar contaminar as pessoas. Graças a Deus eu só perdi o olfato, tive lá alguns sintomas de gripe bem leve, um pouquinho de dor de cabeça. Mas tem gente que fica 40 dias, 60 dias internado. Sabe por quê? Variação genética. Tá? Isso já é comprovado. Tanto o vírus tem variação genética, então o vírus que pode te atacar, ele pode ser muito mais virulento, que a gente fala, te atacar com muito mais força, como o seu corpo também pode ter uma resistência maior ou menor. E isso não está escrito na testa de ninguém. Tá? Então, outra aplicação. Por isso, se cuide, tá bom? Gente, eu quero agora só fazer a sistematização da aula e já vou me despedir porque o professor ainda tem um recado para dar para vocês. Tá? Então a sistematização da aula é o seguinte, o que nós podemos definir aí para fechar esse assunto? Tá? A primeira lei de Mendel, além de ajudar a explicar a evolução dos seres vivos, tem papel teórico determinante no exame de DNA para determinar a paternidade, entre outras coisas que a gente discutiu aqui na aula. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Eu passo a palavra para o Magno, para as palavras finais dele. As minhas palavras finais são obrigado aí pela contribuição no chat. E conte pra gente aí o que você achou da aula que você acabou de assistir. Olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das aulas. É só acessar esse QR Code aí ou entrar no link e fazer e deixar seus comentários e avaliação com os seus comentários. O que você acha? Vamos começar? E aí?